Bom dia. Hoje eu estou substituindo Reverendo Robson, também conhecido como meu pai, mas o nome oficial é Reverendo Robson. E hoje a gente vai encerrar o período de estudos a respeito do assunto de missões, evangelismo e glorificação ao nome de Deus. Então hoje é o último estudo dessa série de estudos que a gente teve a respeito desse assunto. Por isso a gente vai recapitular dessa vez, aqui não vai ter slide, vai ser mais uma mensagem de recapitulação e conclusões práticas. Na última aula teve também algumas questões práticas, porém ficou apenas pela parte ali do planejamento, da percepção prática de evangelismo. E hoje a gente vai realmente para uma espécie de orientação, vamos colocar assim, como evangelizar. Esse é o nosso foco hoje. Como que você, no contexto em que Deus te colocou, nas condições em que Deus te colocou, como que você pode estar sendo esse agente missionário, certo? A gente vai falar sobre isso. E bem, só para recapitular de forma muito rápida e objetiva aqui, a gente viu nas últimas aulas que Deus é um Deus missionário, que desde que Deus criou a humanidade foi criada com um objetivo. Antes do pecado, o objetivo da humanidade, o objetivo do homem, era estender o jardim do Éden por todo o mundo. Então Deus coloca Adão no Éden. Adão tinha a responsabilidade de cuidar e cultivar a terra, e aí ele sairia do Éden e seguiria pelos 4 rios, que é o Gion, Pison, Eufrates e Tigre, esses rios que até hoje são identificáveis aí no mapa da terra, né? E ele sairia por essa região e iria plantando, até que a terra toda virasse como o jardim do Éden, esse lugar bonito, frondoso, para a glória do Senhor, certo? Só que o homem pecou, e a partir do momento que o homem peca, Deus retira o jardim do Éden, expulsa o homem do jardim, e agora esse homem passa a ter que esperar pela salvação. Então vem uma promessa, daí a missão ela é a mesma, só que ela muda no sentido de edificação para o sentido de restauração. Então antes seria edificado algo, agora vai ser restaurado aquilo que deveria ser edificado. Tanto é que Deus promete nova terra, novos céus, ou seja, um outro lugar para se fazer a boa obra do Senhor, tá bom? E aí, naturalmente, ao se ver essa parte, nós começamos a entender que o objetivo do evangelismo, desde Eva, é presente na Bíblia. Não tem exceção. Você vê Deus falando com Abraão, quando Deus levanta Abraão e fala, em ti serão abençoados todos os povos. Você vê Deus falando isso para Moisés. Você vê Deus falando isso com Balaão, quando Balaão olha para aquele povo e diz, ali o Senhor está com esse povo, nele muitos povos serão abençoados, não há quem possa ir contra. Você vê isso até chegar em Cristo, e quando chega em Cristo, a gente vê já que Israel se perdeu, de que aquilo que era para ser Israel ficou uma coisa completamente confusa. Até hoje isso é uma verdade, o judaísmo não é parte do cristianismo. É sempre importante a gente saber separar a religião terrena da verdade que reflete a Deus. Uma coisa é Israel na Bíblia, outra coisa é Israel hoje em dia, tá, pessoal? Hoje em dia Israel não é referência de boa fé. Tá bom? Hoje em dia não é. É um povo, como qualquer outro povo, com sua religião, com seus costumes, mas não é um povo cristão. Tá? Isso é importante porque tem muita confusão em cima disso. No entanto, dali a obra não para, e você vê a igreja cresce, se desenvolve, e aí estamos aqui hoje. Então, sempre, do Gênesis até o momento do retorno de Cristo, o foco será o mesmo. Essa terra só existe, só estamos aqui, não para que você seja feliz, não para que você se dê bem na vida,
não para que você conquiste coisas nessa vida, mas para que pessoas a quem Deus resolveu salvar possam alcançar, possam receber essa mensagem da salvação, que são os eleitos do Senhor. Você vai encontrar isso desde Gênesis até o Apocalipse, tá bom? Pois bem, sendo assim, nós também vimos que Deus é um Deus glorioso, mas que o evangelismo é glorificar a Deus. Por quê? Explicação simples, né? Observe bem, dar glórias a alguém é falar sobre os feitos dessa pessoa. Você glorificar alguém é você falar sobre aquilo que ele fez de bom, de grandioso, que é o brilho dessa pessoa. Então, foi um grande herói, salvou o país, salvou milhares de pessoas por causa dos seus feitos. Isso é a glória dele. Ele vai se gloriar nisso. Qual é o grande feito de Deus para com a humanidade? Quem é que se arrisca a dizer? Qual é o grande feito de Deus para com a humanidade? A redenção. Enviar o seu filho. O amor de Deus é tão grande a ponto de enviar o seu próprio filho. Esse é o maior feito de Deus para com a humanidade. E, portanto, é impossível que você glorifique a Deus sem falar do principal feito de Deus para com a humanidade. Você pode falar que Deus é criador, você pode falar que Deus é justo, você pode falar que Deus é amoroso, é bondoso, é criativo. Tudo isso é verdade. Mas, acima de tudo, como o próprio Paulo coloca, de todos os dons, de todas as qualidades, o mais importante é o amor. Porque Deus é amor. Certo? Então, a principal glória de Deus está no seu principal feito, que é o heroísmo para com a humanidade. Deus é o nosso herói. Ele nos salvou. Certo? Daí é impossível. A Selma fez até uma pergunta muito interessante quando se fala sobre essa parte, e é o que a gente vai ver parte de hoje. É uma pergunta muito pertinente. Quando a gente fala sobre a lei, existe uma ordenança no evangelismo, e existe uma bênção para o evangelismo, que é que se nós cumprirmos a lei, que se nós fizermos aquilo que Deus nos manda fazer, e a lei é evangelize, cumpra, ame o próximo, então você vai ser abençoado. E nisso serão abençoados outros povos também. Quer ver? Vamos lá para Levítico 26. O mais interessante desse texto é que você vê a promessa de Deus, mas quando chega nos castigos da desobediência, você vê tudo o que acontece posteriormente com Israel. Está listado aqui tudo o que Deus disse que aconteceria se Israel desobedecesse. Israel desobedeceu e aconteceu tudo o que está listado aqui, tá? Muito tempo antes da desobediência. E isso serve para a gente hoje também. Você vai ver a mesma coisa aqui, no caso hoje, para nós, da Europa, do Oriente Médio. Vocês sabiam que o Oriente Médio já foi inteiramente cristão? Na sua história, o Oriente Médio já foi inteiramente cristão. O Egito já foi inteiramente cristão. Israel tinha mais cristãos. O reino de Israel, o governo, tinha mais cristãos do que judeus durante muito tempo. Só que a desobediência fez com que os muçulmanos se levantassem, se levantou o Império Otomano e o Império Otomano matou todo mundo. Então, isso é perceptível. O que a gente vai ler aqui, eu estou falando isso não para colocar medo, mas para comprovar que a lei de Deus é visível na história da humanidade. Você vê na sua vida, você vê na história das pessoas, certo? Isso é importante entender. Então vamos lá. A partir do versículo 3, Levítico 26, diz assim: se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão,
a fartar, e habitarei seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Aí as promessas continuam, mas vamos passar agora para o versículo 14, porque é muito texto. Vamos passar, agora já é a consequência da desobediência. Isso que a gente leu são as bênçãos em decorrência da obediência. Agora, e se desobedecer? A partir do verso 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitastes os meus caminhos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. E aí, continua. E 3 vezes Deus fala que se continuar a desobediência, então é 7 vezes mais a consequência da desobediência. Daí você vai 7, 49 e por aí vai indo, nas consequências da desobediência. Só que sabe o que é interessante dessa parte aqui? Observe o Éden. Quando Adão peca, a consequência é humilhação, sofrimento. Quando Israel peca, a consequência é humilhação, sofrimento. Quando os cristãos pecam, a consequência é humilhação, sofrimento. E nos finais do tempo? Porque o amor se esfriou, a consequência é perseguição e sofrimento. Ou seja, em decorrência do pecado, e não da vontade de Deus, mas é o juízo pelo pecado, que vem essas terríveis coisas que nós vemos. E citando o presente momento, hoje tem muito cristão rico, mas é interessante observar que as sociedades mais ricas do mundo moderno não são cristãs, e são as que mais consomem de tudo aquilo que os cristãos produzem, exatamente como está escrito: vocês plantarão, mas quem comerá a semente é o seu inimigo. E é o que a gente consegue ver nitidamente hoje, certo? A gente vê isso no Brasil. Se o Brasil fosse um país cristão, você acha que ele teria esse tanto de problema de corrupção, vergonha para as outras nações, complicações que a gente vê? Só pela decência da mentalidade cristã, você acha que isso se multiplicaria no Brasil? Você nem precisa assumir os milagres que Deus faria no meio do povo. Só pela decência da pessoa que obedece à lei de Deus, você acha que o Brasil seria do jeito que ele é hoje? Aí eu vou te dizer a consequência prática do não cristianismo. Hoje, uma pessoa adulta envia o filho para uma escola muito boa. E dessa escola muito boa, apenas 1/4 dos alunos, que os pais estão pagando caríssimo, apenas 1/4 vai saber ler e calcular corretamente. Essa é a estatística que nós temos hoje, incluindo para a Europa. Essa é a estatística que nós temos hoje. 1/4. A cada 4 pessoas que entra, uma aprendeu. Certo? Isso é a consequência
de uma visão humana, imprudente, que não entende o propósito de Deus para as coisas. Certo? Aí, aquilo que a Selma falou é muito pertinente. Não se trata sobre utopia. A gente às vezes sonha com essa, não, porque Deus vai abençoar e vai ser a riqueza. Vai ser, os cristãos, vai todo mundo ter uma mansão. Sinceramente, se todo mundo tiver uma mansão, não vale nada ter mansão. Certo? Riqueza é sinônimo de desigualdade. Tá? Isso é fato, isso é óbvio. Não significa que você tenha miséria. Uma coisa é miséria, outra coisa é riqueza. Riqueza não é consequência de miséria. Mas é fato que sempre vão haver. Calvino fala sobre isso. Calvino diz assim, as pessoas a quem Deus dá riqueza para que elas possam cooperar com coisas que com quem não está interessado em ter riqueza, não consegue fazer. Por exemplo, se você quer ser um missionário, você dificilmente vai ter interesse no acúmulo de bens. Porque a sua mentalidade vai estar muito mais em se arriscar. E a gente sabe que economia não é sinônimo de risco. Certo? Mas a pessoa rica, ela serve para cooperar com o trabalho missionário. Ela não é ausente. Não é ausente. A gente falou sobre isso na última aula. Nós temos essa visão enganosa do cristianismo moderno, de que a sua vida de trabalho, profissão, inteligência, de estudos, ela te atrapalha com o cristianismo. Mas não é isso. Na verdade, a sua vida de trabalho, estudo, intelecto, ela deve cooperar com o cristianismo. Se não coopera com o cristianismo, o seu trabalho é satânico. Se o que você faz te deixa longe de Deus, isso é ferramenta de Satanás na sua vida. Certo? Se a riqueza que você tem te afasta de Deus, pode ter certeza que o seu ídolo está ali. E aí as consequências da desobediência para a sua vida. Daí se fala, né? É uma, duas, 3 gerações para a família inverter da riqueza para a miséria. Do orgulho para a vergonha. Por causa do foco errado. O cristianismo não é sobre riqueza material. O cristianismo é sobre riqueza espiritual. Sobre você entender o que de fato vale a pena. O que de fato é bom. Tanto é que a descrição dos céus é: as ruas são de ouro, o lago parece diamante. Mas por quê? Para dizer que isso não tem valor nenhum. Que isso é tão comum para Deus, isso é tão supérfluo, que, na realidade, focar nisso por si só é inútil. Não é pecado a riqueza, mas é pecado a usura. Então hoje a gente vai ver, vamos começar por aqui. Como lidar corretamente com a sua vida de trabalho e economias e estudos e responsabilidades e como evangelizar. Porque se você não resolve o básico, você não vai resolver o essencial. Certo? Jesus fala isso para Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta, Jesus olha para ele e fala assim: se não acreditam quando eu falo das coisas terrenas, quanto mais das coisas espirituais. Jesus fala isso para Nicodemos. Então, se para você é confusão a parte terrena, você vai ter dificuldade com a parte espiritual. Tá? Por isso é importante abordar isso daqui. Mas a igreja não é lugar de coach, tá? Só para deixar claro. Não é. Então, para a gente ver isso, vamos lá para Provérbios 11. E a gente vai ver do versículo de número 28 até o versículo de número 31. Provérbios 11, 28 a 31. Olha o que o texto vai dizer. Isso é Provérbios, né? Mas olha o que o texto vai dizer. Quem confia
nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, ou seja, nada, né? E o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Isso é Salomão falando. Agora, observa o versículo de número 30. Qual é o fruto da justiça? O que ganha almas é sábio. Isso não é um texto do Novo Testamento, tá? Isso é um texto do Velho Testamento. Mas é explícito. Se a sua vida não produz frutos para a salvação, é inútil. Entende isso? Entende isso? Se a sua vida não produz evangelismo, é inútil. O que você faz, a inteligência, o esforço, o ganho, tudo é inútil. É inútil. Então começa por aqui. A primeira coisa que você vai observar, que qualquer pessoa tem que observar, é: a minha vida produz fruto de evangelismo? Porque se por meio do que eu faço, pessoas estão conhecendo a Deus, eu passo a ser luz, então o que eu faço é bom. Significa que Deus está comigo. Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes a gente fala assim: é por falta da vida do meio de graça que você enfraquece no espírito. É um grande equívoco. Não estou indo na igreja, por isso que eu estou fraco de espírito. Não estou com os cristãos, por isso que eu estou fraco de espírito. Não estou lendo a Bíblia, por isso que estou fraco de espírito. Não é isso que Paulo fala. O que Paulo fala é: pratique as obras do espírito para alimentar o espírito. Porque o espírito não é seu. O homem tem alma e corpo. Você tem mente e corpo físico, psicossomático, que a gente chama. É isso que você tem. Mas Deus coloca em você o espírito. Significa que o espírito que você tem não é seu, mas é de Deus. E Deus, ele coloca na medida que ele bem quiser. Por que Deus vai te dar um espírito que não produz frutos? Se as suas obras não produzem frutos? Por que Deus vai te dar discernimento da Bíblia, se quando você lê a Bíblia, ninguém passa a conhecer a Bíblia? Por que Deus vai colocar palavras de evangelismo na sua boca se você se fecha para o evangelismo? Jesus fala sobre isso. Não se preocupe no que vai falar, porque no momento o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua boca. Mas a pessoa se ausenta, então por que o Espírito de Deus vai estar com ela? Deus vai retirar de ti e jogar em outro, que faça por você e para te humilhar. E você vai ver isso acontecendo no dia a dia da igreja. O pastor que perde a obra do Espírito, ele acaba sendo humilhado. E isso fica nítido. O missionário que perde as obras do Espírito, ele é humilhado, isso fica nítido. Porque a árvore que não dá frutos, se prova o valor da fé. Tiago fala sobre isso. Você diz que tem fé? Avalie os frutos. Crer no Senhor, até os demônios creem. Mas é a obediência pelas obras que comprovam a sua fé. Se a sua vida não dá frutos, significa que Deus não está contigo. Sinto te dizer isso, mas é uma verdade. Se a sua vida não dá frutos, Deus não está contigo. Ele não tem um porquê te abençoar. Ele não tem um porquê estar contigo. Não tem um porquê falar contigo. Não tem um porquê te direcionar. Porque você mesmo está focando nas coisas erradas. E aí ele vai chegar para você e vai falar assim: a tua geração vai mostrar isso. Quando seus filhos crescerem, você vai ver isso.
quando a sua esposa, o seu marido se virar e falar, e você vê na boca, na fala, e quando você mesmo mostrar pela sua fala o tesouro que está no seu coração, você vai perceber isso. De que na realidade, aquilo que foi cultivado, você colheu. Só que não era bom. Não existe bom tesouro, mau tesouro e tesouro nenhum. Ou você tem um bom tesouro, ou você tem um mau tesouro do coração. Leia o que Jesus fala sobre o tesouro do coração. Certo? Ou você tem um bom tesouro do coração, ou você tem um mau tesouro do coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. É perceptível, eu trabalho com isso, eu posso dizer, é muito perceptível o que se valoriza pelo que fala. É muito perceptível. É muito perceptível. E para Deus, você não precisa nem soltar. A própria mente ele já sonda. É muito perceptível. Não é que você não vai para o céu, não. Mas é que não tem galardão. É que é vergonhoso. O que Jesus fala sobre aquele que é maior no reino dos céus? Se quer ser maior, que sirva, que pratique. Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve, como o próprio Cristo serviu os seus discípulos. E não o que é servido. Isso não é mistério no cristianismo. Mas perceba que quando a gente não compreende a base, você constrói errado. Aí Jesus fala, o texto que foi lido hoje, na introdução da EBD, na liturgia. Certo? Os fundamentos. O homem que obedece ao Senhor, ele será comparado a esse homem que faz e constrói a sua casa em um bom fundamento. Mas a pessoa que desobedece ao Senhor não tem fundamento. E vai desmoronar. É pelos frutos que se vê a sua vida. Então, primeira coisa, observe se o que você está buscando e se o que você faz gera frutos para a salvação. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, observe se aquilo que você faz é perceptível, se você está focando nos frutos do que você faz. Vou dar um exemplo claro para a igreja. Obrigado, irmão. Vou tomar uma aguinha aqui. Vou dar um exemplo claro para a igreja de hoje. É bonita a igreja, que é toda bonita, enfeitada, cheia de eventos e etc, né? Mas se você analisar os frutos dessa igreja, será que ela é boa ou ruim? Hoje a presbiteriana ela cresce de pescar das outras igrejas, né? O que mais entra aqui são pessoas que vêm de outras denominações. Será que isso é um fruto bom ou um fruto ruim? É um fruto bom? E quando Paulo diz assim, não estou interessado no aprisco do outro, mas naqueles que não conhecem o Senhor. Você teria que conhecer o contexto todo da situação para você fazer uma avaliação, porque não necessariamente é uma relação de causa e efeito aí, porque podem ter acontecido coisas que levaram aquela pessoa para procurar um outro lugar, que é perfeitamente sadio, não porque não seria. Vamos para Gálatas 2, então. Gálatas, capítulo 2. Paulo falando. Gálatas, capítulo 2. O texto diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito.
Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, que tenham sido outrora, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me entenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Observa que as pessoas que Paulo fez questão de evangelizar, porque ele viu algum benefício, elas serviram para dissimulação dentro da igreja, porque ele fez acepção de pessoas. Ele fala isso exatamente no versículo 6. Quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Agora observa o fruto da igreja hoje. Hoje nós temos mais problemas com o pentecostalismo dentro da igreja, estou sendo sincero, ou com entender o que é liberalismo, heresias e etc. Por exemplo, hoje nós temos mais dúvidas sobre a realização de milagres e sobre a autoridade pastoral, função de diaconisa, pastora e etc. Ou nós temos mais conflitos em relação a entender, de fato, a doutrina cristã para os gentios, para provar a existência de Deus, para questionar o paganismo, para corrigir as demais religiões. Em que nós focamos mais hoje, quando falamos de doutrina? Hoje você vê os cristãos perguntando mais assim, como que eu evangelizo o hinduísta? Ou você vê a pessoa perguntando assim, é certo ser pastora? Qual é o mais comum na igreja hoje? O microfone vai chegar aí. Daniel, eu também não entendi. Eu penso que esses questionamentos, eles são pertinentes, porque tem um ditado que diz, quem procura quer saber, né? Então, se eu vim de outra igreja, estou aqui na presbiteriana, servindo ao Senhor,
e tenho alguns questionamentos, isso significa que eu quero aprender, que eu estou aprendendo. E não que eu sou um fruto ruim, um fruto mau. O fruto ruim é o fato de existirem outras igrejas. Observe bem. É consequência do cristianismo ou é plano de Deus que existam outras igrejas, outras doutrinas? Lutero foi necessário, a reforma protestante foi necessária para corrigir a Igreja Católica. Agora, a Igreja Católica deveria ter errado? Mas você viu como não pode se generalizar? Por causa das circunstâncias, as contingências, as variáveis. Existem situações diferentes, irmão. Não é. Sabe por quê? Uma coisa é você analisar a pessoa que, por causa de uma heresia que se desenvolveu, precisa ter aprendizado da doutrina. É o mesmo aprendizado, por exemplo, que alguém que vem do meio dos gentios. Se uma pessoa se converte hoje, ela não tem que aprender sobre tudo isso? A pergunta é, por que aqueles que são de igrejas cristãs não sabem? Não são pessoas que não vieram do meio cristão, é pessoa que veio de um meio cristão e não tem a doutrina. Por quê? De onde isso vem de Deus? Ou vem da dureza do coração? O pecado da Igreja Católica vem de Deus? Ou é dureza da liderança da época que gerou defeitos na igreja? Não confunda a misericórdia de Deus com os frutos ruins. Pessoas se convertendo é misericórdia de Deus. Pessoas interessadas em aprender é Deus agindo. Mas você tem uma igreja que não evangeliza o gentio e acha que a doutrina é essencial para os que já são cristãos, que já deveriam saber, não é uma igreja saudável. Isso é o fruto. E eu digo isso porque eu já ouvi mais de uma vez presbiterianos falarem assim: não, hoje a igreja presbiteriana ela serve para educar mesmo. A gente pesca das outras, educa aqui para fazer melhor. Deixa que eles evangelizem. Aí os caras vão lá e fazem as coisas e a gente vai e educa. Hoje a gente vê essa visão. Irmão, a minha visão pessoal sobre mim mesmo, com relação a frutos, eu me acho um fruto ruim, corrupto, falho, e estou num processo, pela graça de Deus, de aprendizado. Não estou pronto. O irmão também não está pronto. Entendeu? Todos nós estamos nesse processo, que pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo, a palavra vai trabalhando em nós. Eu me considero um fruto ruim, irmão. Não pode. Eu me considero, mas estou confiado na graça de Deus, porque eu tenho defeitos, muitas falhas. Muitas falhas. Mas estou confiando na graça de Deus, que Ele vai completar a obra na minha vida. A perfeição eu vou alcançar um dia, lá na glória. Não aqui. E a igreja presbiteriana não é uma igreja perfeita. Nenhuma igreja, nenhuma instituição humana é perfeita. Então, esse tipo de distinção, ela é questionável. Entendeu? Porque nós estamos todos nesse processo. Eu acho que ela é um pouco perigosa e um pouco discriminatória até. Porque essas igrejas, com todos os seus defeitos, às vezes alcançam alguém que a gente não alcançou. E essa formação lá pode não estar completa, mas um trabalho está sendo feito. O evangelismo não foi confiado só a nós, foi confiado a todos. Sim. E nós temos que respeitar o trabalho dos outros, com as suas diferenças, às vezes até doutrinárias. Mas o que Paulo diz? Ele diz, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Entendeu? No mais, esse processo o Espírito Santo vai trabalhar. Mas isso aí a gente fica apegado a algumas coisas que, no meu ver, não edificam, irmão. Eu só vou dizer, o Senhor cooperou exatamente porque eu estou dizendo. Qual que é a grande questão? Para começar, primeiro,
não diga que você é um fruto ruim, porque você é fruto de Deus. Fruto de Deus não pode ser ruim. Agora, entenda, os frutos que vêm de ti, como semente que você planta, esses podem ser ruins. Mas a obra de Deus na sua vida não é fruto ruim. Não é. A garantia da salvação para aquele que é convertido já é dada. A obra vai se concluir quando estiver no céu. Não se considere um fruto ruim de forma alguma. De forma alguma, você não é um fruto ruim. Uma coisa são os seus pecados que não vêm de Deus, outra coisa é a salvação de Deus em sua vida. Isso é o fruto de Deus. O fruto que Deus gera no coração do homem é para o arrependimento. Se o Senhor se arrepende dos seus pecados, isso não é fruto bom? Mas é de Deus e não seu. Eu sou fruto de Deus. Nisso eu estou pronto. Cristo fala, e ide em toda a autoridade me foi dada. E de fazer discípulos. Se eu não me vejo pronto para fazer isso, como que eu vou exercer o fruto de Deus na minha vida? Certo? Você é fruto bom. É fruto bom. Agora, e sim, eu tenho pecados, cometo falhas, e eu sou como qualquer outro. Não sou nem maior, nem menor. Sou como qualquer outro. A mim cabe o estudo da palavra, a obediência. Mas perceba, frutos não é o fruto de Deus. O fruto do homem não é o fruto de Deus. E a gente vê uma igreja tão confusa hoje que acaba tendo esse tipo de conversa. E é isso que eu estou dizendo. Aí eu vou te perguntar. Os católicos, eles dizem assim, os protestantes são culpados do liberalismo. Por quê? Porque na época que se desenvolveu o protestantismo, se desenvolveu o humanismo. E os protestantes não reagiram ao humanismo. Não reagiram. Eles se aproveitaram do humanismo para poder desenvolver os trabalhos. Isso foi um erro da época, é verdade. Eu não vou chegar para um católico e dizer, não, você está mentindo, porque... Não, eles se aproveitaram. Agora, foram todos os protestantes da época? Não. Foram alguns, que hoje nós colhemos os frutos disso. Hoje você vê uma Inglaterra que 1% das pessoas, 1% dos ingleses vão na igreja. É isso que nós colhemos. É isso que nós vemos. Isso é fruto ruim. Nós tivemos o grande despertamento do pentecostalismo. Hoje nós temos o neopentecostalismo. O que se vê no neopentecostalismo? Eu não estou eliminando as igrejas. Não estou falando assim, não, essa igreja aqui é mentirosa. O que eu estou dizendo é, se a gente tem igrejas hoje que dizem que você tem que comprar um pedaço do céu, ou que tem apóstolo, e as pessoas acreditam nisso, é para vergonha nossa. Isso não é culpa de Deus, muito menos propósito de Deus. Isso é prova de que quando essas pessoas evangelizam, as pessoas que eles evangelizam vão acreditar que a pessoa que está no púlpito é um apóstolo. Porque eles ensinaram a doutrina deles. E a doutrina deles não é bíblica. Ou eu estou mentindo? É duro? Claro que é. Mas essa discriminação é de Deus e não do homem. Deus fala, é por vossa causa que o meu nome é mal falado. É por vossa causa que o meu nome é zombado entre os gentios. É por vossa causa que a terra é amaldiçoada. Porque se a pessoa que serve para agir para o bem, em prol do nome de Cristo, não age para o bem, a quem você lança essa terra? A quem você lança a educação? Observe. O cristianismo criou a escola. A ideia, o conceito de escola. E a quem pertencem as escolas hoje? A que tipo de pensamento? Foi mirabolância de Satanás para tomar as escolas? Ou foi negligência do cristão? O homem se casa e tem filhos. A quem pertence a responsabilidade da educação? É Satanás na casa fazendo os seus planejamentos ou é a negligência do homem? Satanás se aproveita da negligência do homem. Mas porque ele percebe pelo que se fala, pelo que se vê e pelo que se faz. Perceba,
nossos frutos não é a conversão. Não é. Nossos frutos é o que nós deveríamos estar fazendo e não fazemos. Isso é o evangelismo. Daí é verdade. Título de igreja é só título. Missionário é só missionário. Pastor é só pastor. Entre essas coisas não tem. O importante é que o nome de Jesus seja falado. Agora nós temos uma geração que não fala do nome de Cristo. O que vai acontecer com uma geração dessas? Tentem olhar para o futuro e tentem fazer as contas. Se nós continuarmos assim, se o seu estilo de vida, se a maneira como você vê Deus, se o modo como você vive continuar do jeito que está, olhe para daqui a 3 gerações. Porque o versículo é claro. A geração do justo Deus preserva por 1000 gerações. Mas a casa do ímpio dura 3 gerações. Deliane aqui. O microfone está chegando. Então, o que vai ser? Nós já temos para onde olhar para você olhar para o futuro. Olha para a Europa. Olha para os Estados Unidos. Bom dia, irmãos. Eu vou citar um exemplo que está acontecendo, bem simples, não chega nem aos pés desse discurso, mas é uma realidade que eu observo, né, e até em mim mesma, algo que eu estou me corrigindo. Há uns dias atrás, nós estivemos participando do dia do DJP, lá em Sapucaia, e ali, junto com os irmãos, após uma palestra, foi discutido esses assuntos, a irreverência dos filhos hoje, né, em relação à igreja, e também um fator que eu quero citar agora, que a gente se achou ali no discurso em comum. Tinha irmãos de várias regiões do norte, né, aqui da região norte, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e o assunto foi, a preocupação foi mesmo. A igreja, hoje, a gente percebe, quando a gente sai da igreja, aí o irmão falou assim, antigamente eu saí da igreja, a gente ia discutir, as rodas de assunto era sobre o sermão, sobre o estudo, era analisado ou contra ou a favor, mas tinha uma discussão ali de análise sobre o que foi aprendido. Hoje nós saímos da igreja vazios. Não se reflete mais o que nós estamos discutindo, o que nós estamos aprendendo. Nós não devemos estar alarmados, né? Hoje a gente está meio alarmado, fechados à aprendizagem. Hoje a palavra de Deus mesmo fala que nós devemos ponderar. O ponderar não é que você concorda com A ou B, mas é refletir à luz da palavra e trazer para a minha prática de vida se eu estou praticando isso. E foi uma das minhas falas lá. Eu falei, irmão, eu não lembro mais o nome dele, mas realmente é algo que está acontecendo até comigo. Às vezes eu saí do culto e lá fora, na roda com os irmãos, o assunto é totalmente aleatório. Coisas que não aconteciam na minha vida antigamente, né? Então, se eu entro aqui na igreja e eu vou lá para fora, para minha casa, não sei o que for, e essa palavra que eu aprendi não está removendo em mim uma mudança ou uma reflexão, Deus não aceitou meu culto, Deus não aceitou a minha presença diante dele, eu continuo vazia do mesmo jeito que eu entrei. Não é só aqui. Esses assuntos, a gente viu isso com o pastor que veio anteriormente, falou sobre discipulado. Deus não fala em secreto. Você vai ver isso em tudo quanto é canto. Há alerta para a obediência, para ponderar na lei do Senhor. Porque Deus nunca vai ser o culpado. Você nunca vai poder chegar para Deus e falar assim, mas não me falaram sobre isso. Deus não permite que isso aconteça. O próprio evangelismo, inclusive, serve para isso. Se a pessoa não se converte, no final de tudo, ela ouviu de Deus e negou.
serve para condenação. Se não é para conversão e salvação, é para condenação. É um testemunho da obra de Deus. Isso é o evangelismo. Deus sempre será o inocente da história e o que alertou. Sempre. Sempre. A pergunta é, você vai sair daqui, dessa manhã, a gente ainda tem tempo, eu vou falar sobre como evangelizar, mas a pergunta é essa, você vai sair daqui, nessa manhã, como os judeus saíram quando Isaías falou, quando Jeremias falou, quando Neemias falou, porque olha o que está escrito no livro de Neemias. Vamos lá para Neemias, último capítulo de Neemias. Espera aí que eu me perdi aqui de... Passei. Ok. Só achar o versículo aqui, exato. Quando ele diz... aquele versículo que ele diz assim, alguns eu espanquei... Ah, tá, achei, aqui. É porque eu estava... Do versículo 23 ali até o 25. Olha só, vi também, naqueles dias, Neemias, capítulo 13, do 23 ao 25. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, que é o pecado do casamento misto. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. E aí ele vai explicar que esse é o pecado de Salomão também. Mas percebe isso, alguns chegou a espancar por causa disso. Isso é Bíblia. É arrancar os cabelos. Olha só, isso é Bíblia. Mas a pergunta é justamente para isso. Será que vai ser necessário arrancar os cabelos? Será que vai ser necessário ser espancado por Deus? Será que isso é o necessário? Para que se perceba a loucura do pecado e da negligência a Deus? Será que isso é necessário? Então, observando essa parte, analise assim, eu vou sair daqui como judeus ou eu vou sair como um cristão que ponderou, refletiu para agir conforme o mandamento de Deus? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Daí vem, como evangelizar então? Simples assim. Chegue para uma pessoa, diga que ama ela e fale, porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, eu estou aqui para contar o que eu mais tenho de precioso, entregar de graça, porque eu recebi de graça e de graça dou. Esse é o texto. De graça recebeste, de graça dai. E é o quê? Salvação. Você tem interesse em conhecer Deus, em conhecer Jesus Cristo? Ah, mas é um ateu. Discurso é o mesmo. Hinduísta. Discurso é o mesmo. É um católico. Discurso é o mesmo.
é o não se fazer de tolo e dizer, eu sei que a pessoa está errada, mas eu vou bajular ela para depois dizer que ela está errada, e só falar assim, não, eu estou interessado em apresentar o que eu tenho para apresentar, que eu sei que está correto, que eu sei que é uma verdade. Isso é um fato. Não há dúvida para isso. Jesus está interessado no arrependimento. Esse é o discurso. Você gostaria de estar com Cristo hoje? Se você morresse hoje, aí você pode trazer várias reflexões. Mas perceba que o Evangelho, ele é nítido e claro. Não confunda cristianismo com ocultismo. Não tem coisas ocultas na mensagem de Deus. Ela é clara, pura, perceptível. E se você faz isso, torne a sua vida uma luz. O seu trabalho serve para isso. As suas práticas servem para isso. Você lia livros por interesse intelectual? Agora leia livros para que você possa cooperar com o seu conhecimento, para que pessoas possam conhecer a Deus. E conhecendo a Deus sejam beneficiadas. Você tem uma empresa? Use a sua empresa para que pessoas possam conhecer a Deus e sejam beneficiadas. Os preços justos, a honestidade do comércio, você ter a disponibilidade de treinar para o bom atendimento, tudo isso reflete o caráter de Cristo, porque Cristo não faz obra mal feita. E quando as pessoas olharem o que você faz, elas verão não a ti, mas a luz que está em ti. E aí a gente vê uma geração de pessoas que querem ser esses palestrantes, essas pessoas de palco que falam assim, não, porque eu dominei, porque eu consegui, eu aprendi, não sei o que lá, eu sou uma referência, façam... E no final tá, mas a quem você reflete? Que tipo de espelho você é? O Júnior. Daniel, essa parte prática aí, queria fazer uma pergunta, se você acha que ainda funciona essa questão assim, não funciona, eu sei que funciona, mas eu falo a questão talvez se é mais efetivo você fazer esse tipo de evangelismo onde você aborda a pessoa, tipo assim, de forma direta, você não conhece, nunca viu a pessoa e tal, pega a aborda, né, e aí aborda dessa forma, você falou, eu gostaria de falar que amo você e tal, eu queria te apresentar aqui sobre o evangelho. Você acha que é efetivo dessa forma, ou seria de uma outra forma que onde você, sei lá, você já conhece a pessoa, tipo, você falou, no trabalho, na escola, né, nível 2º grau, ou mesmo na faculdade, onde você já conhece a pessoa, e ele, a partir do exemplo e do que você faz, você ter algum tipo de insight. Sei lá, como você já conhece a pessoa, digamos, vocês estão conversando sobre algum filme, e naquele filme você traz uma cosmovisão cristã sobre a reflexão daquele filme, e aí talvez ali você abra uma janela para poder apresentar o evangelho. O que você acha mais efetivo para você conseguir, eu sei que não é você que faz a obra, é o Espírito Santo, mas de certa forma alcançar mais o coração ali da pessoa, para ela se abrir a receber o que você está falando? É uma mistura dos dois. O mais efetivo é obra de Deus na sua vida. Deus te coloca pessoas e lugares em que você tem influência, em que você participa. O que significa que se você é o único cristão ali, é a sua responsabilidade total. Se você tem 2 amigos cristãos ali, é responsabilidade dos 2. Tá? Então, Deus coloca pessoas na sua vida. Então, o mais efetivo sempre vão ser aqueles que o próprio Deus colocou na sua vida. Sempre vai ser. Não que não se deva falar para quem não conhece. Deve. Mas, aquilo que Deus já direciona na sua vida é sempre o mais efetivo. Só que, quando o cristão, ele tenta usar de artimanhas para colocar o cristianismo como se fosse algo natural da vida, uma reflexão natural do que você vê ou do que você faz, o que vai acontecer é que Deus vai fazer os filmes ficarem ruins e você não vai ter filme nenhum para ver. É o que acontece hoje. Entendeu? É o que acontece hoje. Então, assim, não tem essa parte. O que Deus me entregou a pessoa, o que eu posso fazer eu sei que ela não é cristã, eu chego e falo, eu sei que você não é cristão, eu gostaria de apresentar o cristianismo. Vamos ler a Bíblia? Vamos orar juntos? É isso. É isso que Deus quer que você faça.
E sempre vai ser mais efetivo com as pessoas que você tem contato. Sempre. Sempre. Tá? Mas é isso. Entretenimento, pessoal, essas estratégias, elas só servem se no final você estragar a própria estratégia. É por isso que é tão difícil fazer dar certo. Porque você pega o filme, aí você fala assim, agora vamos refletir em cima do filme. Missão Impossível. É tipo, Jesus é Tom Cruise? Não dá para saber. Né? Mas por quê? Porque você tem que tirar. Agora, sabe o que é mais interessante disso? É que o cristianismo ele te ensina a fazer dessa maneira. Não tem filme para ver? Chama os seus amigos e fala, ei, vamos gravar uma história aí? Vamos fazer um teatro? Daí surge cinema. Tá? A Deliane aqui, também conhecido como minha mãe. Mas... O meu pai na fé, o pastor Renilson, hoje lá em Salvador, ele é um evangelista, né? Um dom mesmo, Deus nada. Então, na década de 90, ele estava fazendo o ensino médio, e lá na Bahia, e ele estava em determinada escola, quietinho, lá no seu canto sempre. Aí souberam que ele era muito bom de teatro. E aí a galera, na época estava muita droga, LSD na moda, essas questões, havia muitos suicídios nas escolas. E aí a galera lá da escola, que não eram crentes, resolveram fazer um teatro para combater o uso de drogas. E doenças venéreas também era muito forte naquela época. E aí lembraram, olha, aquele rapaz, uma vez nós vimos ele lá no teatro, na praça, não sei o quê. Aí chamaram o Renilson. Aí Renilson, ali, diz ele que, no convite, que ele ficou muito surpreendido, e ele, em mente, ele orou ao Senhor, Senhor, me dê discernimento. Né? Aí ele falou, eu quero ouvir o teatro. Aí eles leram toda a narrativa e tal. Aí ele falou assim, eu participo com uma condição. Se o personagem aí, que era o viciado da história, se encontrar com Cristo. Mas como é que faz isso? Aí ele falou, não, eu ensino. Eu vou ser o personagem. Aí 20 jovens se converteram naquele dia. E hoje estão lá, na primeira igreja de Eunápolis, né, a maioria deles, alguns na terceira igreja, o conselho da terceira igreja. A maioria deles foram salvos nessa época. Né? Então, 20 jovens foram salvos naquele dia. O cristão ele é chamado para fazer as coisas, não para consumir do que foi feito pelo não cristão. Significa que você pode... Irmão Ailton. Irmão Daniel, essa modelo de evangelismo, ele funciona da maneira que você está falando, pelo seguinte: você tem contato com a pessoa, você tem amizade com a pessoa, você vai falar de Cristo para ela, você sabe que ela não é cristã. Muitas das vezes, ela vai lhe ouvir com respeito à sua pessoa e, às vezes, até para se ver livre do assunto. Mas a obra foi feita, o evangelho foi pregado, foi falado de Jesus Cristo, certo? O outro lado da história é você evangelizar quem você nunca viu. Você está aqui na rua agora, você encontra uma pessoa, você está fazendo um trabalho de evangelismo na rua, que isso é um modelo de evangelismo. A gente fez muitas vezes isso. A gente trabalhou num lugar que é considerado um dos mais incrédulos do mundo, eu acho, que se chama o Sertão de Pernambuco. Aquela região de Pernambuco ali, onde o que predomina não é a pessoa de Jesus Cristo, são ídolos. E para você dar a volta naquela pessoa, certo? Eu vou contar um exemplo aqui, parece uma besteirinha, mas é um exemplo muito... Eu estava lá em Flores, lá na vizinho de Serra Talhada, e quando a gente bateu na porta da mulher, a mulher disse, se você veio falar de Maria aqui, pode-se embora. Quando o finado presbítero Daniel, que está na glória, olhou para ela e disse, quem vem falar da mãe de Jesus aqui? Uma mulher santa daquela. Então, ele conseguiu dar a volta nela, e daqui a pouco nós estávamos sentados no sofá dela e falando da pessoa de Jesus Cristo para ela. Uma coisa é você
tem uma situação, e outra coisa é você estar com uma situação adversa da situação. Entendeu agora? Queria que você falasse sobre isso. Sim. No caso das situações adversas, a gente tem estratégias, mas o discernimento vem por Deus. E isso que é interessante. O fato de você atuar faz com que o próprio Deus te use. Ele vai te levar Você vê Paulo falando sobre isso, ele queria ir para a Ásia. Deus direciona Paulo para a Grécia. Uma coisa era o que ele estava planejando, mas por ele estar na missão, por ele estar fazendo, o próprio Deus direciona. E isso que é interessante. O cristão não está sozinho. Agora, o evangelho foi pregado, fiz a minha parte. A direção que Deus dá é de Deus. E por você estar fazendo, vem o discernimento, vem essas questões. Será que é bom bater na casa da pessoa? Ou eu vou ali visitar no trabalho dela e vai acontecer alguma coisa? São discernimentos que vêm. Para cada pessoa é um caso diferente, mas é o próprio Deus que vai direcionar. Às vezes você tenta os dois. Você bate na porta da pessoa e fala, tomar um cafezinho aqui e conversar. E às vezes você vai lá onde ela trabalha, e aonde ela trabalha, que é o pior ambiente para conversar, é onde vai ter a conversa. Certo? E a pessoa fala, não, fica aí, depois passa lá em casa. Então, essas questões não pertencem ao ser humano, mas pertencem a Deus. Só que o fato é que o cristão é a ferramenta, o atuante do ministério. Isso significa que quando eu vejo uma pessoa, ou quando eu olho para a sociedade em que eu vivo, e vejo o que eu estou fazendo com a minha vida, eu tenho que observar se isso vai gerar frutos para o evangelismo. Da sua família, exemplo disso é seus filhos. Se educar na palavra não é certo que eles serão cristãos salvos. Isso é certo, porque é promessa de Deus para a educação cristã. O que acontece? O homem evangeliza a própria casa dele, porque Deus entregou a casa dele. Se tem funcionários, evangelize seus funcionários. Se tem colegas de trabalho, evangelize seus colegas de trabalho. São pessoas que Deus colocou. Pessoas que Deus colocou para você atuar. Certo? Agora, o problema é não fazer. Só para dar um exemplo prático aqui, eu vou citar o meu exemplo pessoal, porque é claro que essa questão acabou de tocar o sino. Ainda bem que meu exemplo pessoal é bem curtinho. Mas o que acontece? Isso é muito profundo. A gente teria que ir para cada parte de profissão, vida, coisas, atividades que são feitas para mostrar como que funciona. Então não dá tempo. Certo? Isso teria que ser feito uma outra classe, um curso inteiro sobre isso. Ou melhor, né, para que serve o discipulado. O discipulado serve para isso. Certo? Então o ideal mesmo é, se você quer descobrir isso, faça um discipulado. Faça um discipulado, isso é o ideal. Mas para ajudar a avaliar, eu vou citar o meu exemplo pessoal. Eu dou aulas de capacitação. Pego um aluno, e aí eu ensino ele matemática, gramática, não do jeito tradicional. Eu ensino ele a pensar. Ele aprende a pensar, ele aprende qualquer coisa. Nos últimos tempos, eu tive alguns alunos com debilidade, com debilidade intelectual, deficiência intelectual. Certo? E um dos casos eram bem graves. Então foi um desafio fazer essa capacitação. Foi um desafio. Só que eu comecei a focar no ministério. Hoje eu estou com um chamado pastoral, testando para ver se eu vou ir ou não para o seminário. E eu comecei a me desligar dessa parte da capacitação. Estava empolgado, comecei a me desempolgar. Falei, isso não é mais para mim. Vou abrir mão. Deus me puxou a orelha. Por quê? Porque todo mundo dizia, rapaz, o que você faz é muito bom para evangelizar. Você pode fazer projetos para evangelismo em cima disso daí. E aí eu não queria, mas percebi que era uma verdade. O que aconteceu? Organizei um modelo para evangelizar e dar aula de capacitação. Esse modelo ele vai ser um modelo para plantio de igrejas, em contextos urbanos. Porque a educação é muito buscada em contexto urbano. Só que eu fiquei impressionado que no processo de eu focar no evangelismo, eu comecei a notar 1001 coisas sobre o aprendizado humano
que é extremamente interessante e que é solução para muitos casos, tá? Então, o resultado disso é que o método que eu tinha, eu atualizei, ficou 1000 vezes melhor e agora eu estou empolgado. Por simplesmente colocar o evangelismo no meio, por simplesmente colocar princípios cristãos declarados, explícitos no trabalho, tá? Então, assim, é um exemplo bobo? Relativamente sim. Mas isso fez total diferença na minha área profissional. Certo? Total diferença na minha área profissional. E vai fazer diferença na sua também, pode ter certeza. Seu trabalho, a sua vida não serve para ir contra o cristianismo. Serve para cooperar com a obra de Deus. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, bateu a campa. Vamos ficando por aqui.